Olá galera, tudo bem? E aí, espero que vocês tenham gostado do último vídeo, né? E hoje eu vou trazer também muito legal para vocês, que a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência financeira. Então se você gostou do último, né, e você está interessado também nesse tema, pode deixar o seu comentário aqui, por favor. Bom, então vamos lá pessoal. Quando eu falo de inteligência financeira, para muita gente isso é um tabu, né? Um tabu muito sério, né? Porque isso envolve a questão do bolso, e envolve a questão do bolso complicado. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é um camarada, né? Você é uma menina gastadora? Você é um menino gastador ou você é um poupador? Entende? Pega essa resposta, segura ela aí, que a gente vai responder ela nesse vídeo, tá? Galera, no vídeo passado eu fiz um testemunho para vocês. Eu contei como é que eu consegui fechar as bicas, né? De alguma coisa que eu estava passando, de uma situação difícil que eu estava passando, para conseguir realizar aí minha vontade de ter um veículo, né? Que pudesse me levar para os lugares. Graças a Deus eu consegui. Galera, não teve mágica nenhuma. A estratégia que eu utilizei foi simplesmente entender qual era o processo. Então é disso que eu vou falar aqui hoje, é disso que eu vou passar para vocês, tá? Preste atenção nesse vídeo se você de repente quer melhorar o seu rendimento financeiro, ou se você de repente quer mudar um pouco do seu comportamento, né? Tenta reter o que é bom, o que não for, sai de carta, ok? Bom, o primeiro tópico, né, galera, que eu separei aqui no meu roteiro é você entender o seguinte: inteligência financeira, ela não é algo imediato, ela é um processo. E todo processo, galera, ela leva o quê? Tempo. Então eu preciso de tempo para poder entender qual é o mecanismo de funcionamento das coisas. Primeiro ponto, eu preciso entender qual é a minha situação atual. Eu não sei quanto a você que está aí do outro lado, né, qual é a sua situação atual, se você está desempregado, se você está empregado, se você consegue ter enfim, algum conforto financeiro, né, que seja bacana, se consegue, parabéns, mas a maioria das pessoas não consegue. Né? Uma vez eu fiz uma enquete aqui no Instagram sobre isso e a galera, né, respondeu veementemente que não tinha, né, uma inteligência financeira. E galera, eu vou contar uma coisa para vocês, né, estendendo um pouquinho o meu testemunho. A minha família, de modo geral, ela não teve uma vivência financeira saudável, principalmente durante o período da minha infância e adolescência. Então, a gente geralmente aprende muito com o que a gente vivencia em família, né? E o que eu observei ali, por muito tempo, foi assim: gaste hoje e amanhã você vê o que acontece, né? E isso é ruim e péssimo, porque você chega no amanhã, você não tem um retorno daquilo que você gostaria de ter, né? E essa inteligência financeira, ela não brotou do dia para a noite, com certeza, ela demorou muito tempo para acontecer, né? Já passo dos meus 30 e poucos anos, e só fui entender isso realmente com mais de 30 anos, né? Só acho que 30 é a idade do sucesso, que você vai ter, né, várias coisas, enfim, né? Adolescência, ouça, com 30 anos você vai ser um ser em desenvolvimento. Então, dentro disso, o que eu falei vale. O tempo. O tempo é importante. Então, entenda primeiro qual é a sua situação. Você que é estudante, entenda onde você quer chegar daqui a 10 anos. Entenda a sua situação atual. O que eu tenho hoje? Se Deus me livre, alguma coisa acontecer com meus pais, o que eu tenho como segurança hoje? Como vai ficar minha vida? Você que tem emprego, se você, né, a gente viu nessa pandemia, galera, se você perder o emprego, se você ficar 4, 5, 6 meses parado, como é que fica o seu rendimento? Como é que fica a sua vida? Entende? É entender a sua situação. Essa é a primeira consciência que a gente precisa ter. Segundo, a partir do momento que eu entendo a minha situação, o que eu preciso compreender agora, galera, é como eu vou sair daquilo. Lógico, né? Então, se eu entendi que hoje eu sou, por exemplo, né, um professor de ensino médio, graduado em física, e eu já entendi essa situação, eu vi que eu dependo financeiramente daquele trabalho para poder ter o meu sustento. Mas, e se eu perco? Como fica? Entende? E aí eu tenho que começar a agir mecanismos, tenho que começar a pensar em saídas
que sejam meus planos A, plano B, né? Plano A, plano B, plano C, plano D, plano D, plano E, seja lá o que for. Entende? Então é isso, disso que se trata. Então essa é a primeira dica que eu te dou. Você precisa entender qual é o mecanismo que vai tirar disso. E esse mecanismo nem sempre é fácil, galera. Eu sei que de repente você aí não consegue economizar um centavo no final do mês, mas você vai ter que encontrar um jeito de ter uma renda extra. Eu encontrei a minha. Eu faço aí algumas aulas, né, particulares, enfim, participo de alguns cursos. E eu entendi que isso é extra, não é renda. Renda extra, entende? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse dinheiro e não entender ele como se fosse algo fixo todo mês, mas entender ele como algo que eu posso guardar todo mês. Eu vivo com o meu salário hoje, mas aquela renda extra dos cursos, dos trabalhos que eu faço, das coisas que eu realizo, aquilo eu economizo. Entende? E já já eu vou contar um relato para vocês de uma coisa que eu estou pensando em fazer. Galera, terceiro ponto, né, pra gente não perder o fio aqui do pensamento. Então, ó, já entendi que eu preciso de tempo, não vai acontecer do dia pra noite. Preciso entender a minha situação atual, saber onde eu tô e para onde eu quero ir. Enxergar uma saída, pensar o que eu posso fazer para mudar isso. E o último, que eu acho que é o mais difícil, é agir, né? Você sabe que o ser humano ele tem uma tendência monumental, né, a ser procrastinador. A gente deixa as coisas para amanhã com uma facilidade enorme. Hoje eu tô gravando, é quarta-feira, tá um friozinho, né? Tempinho bom. E a minha vontade no momento é de sentar lá no sofá e ficar vendo Amazon Prime, séries, filmes, comendo pipoca mais tarde, entendeu? Mas para que eu possa estar ali, galera, antes eu preciso primeiro estar aqui, entende? Eu preciso cumprir primeiro com as minhas obrigações de trabalho. Eu tenho uma lista de coisas que eu separo aqui todo dia, né? Que eu faço, ela tá aqui em algum lugar. Que eu faço e eu preciso cumprir aquelas tarefas. Então, se eu não faço aquilo, se eu não faço a minha parte, o que eu vou colher, né? Eu lembrei de uma live do João Marcos, um grande amigo meu, que ele falou o seguinte: vai ter com a formiga preguiçoso. Ele estava falando da questão da preguiça, né? Do cara que fica ali esperando, né? Tipo, não é o cara que acordou tarde porque ele vai render mais tarde. É do cara que acordou tarde e ele vai ficar acordando tarde todo dia e não vai fazer mais nada o resto do dia. Esse cara é um vagabundo. Então, desculpa se esse é o seu caso, mas você está errado. Você precisa mudar a sua maneira de viver. Porque você vai acabar na miséria, você vai acabar mendigando o pão. Tá? Então, galera, a gente precisa primeiro romper com essa ideia. Eu preciso entender para onde eu quero ir, qual é a minha situação. Eu preciso enxergar a saída e agir. Eu não posso ficar esperando amanhã. Eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem, né? Tempo leva a gente a estratégias. Estratégias levam a gente à questão de planejamento. Planejamento, galera, é um ponto-chave dessa história toda. Então você que está me ouvindo, galera, se você quer realmente mudar a sua situação financeira nesse momento, planeje, tá? Eu vou contar um pedacinho da minha história, que é o seguinte. Quando a minha avó faleceu, ela ficou 4 meses com câncer em cima da cama. E foi um período bem difícil pra gente. Nesse período eu não tinha um trabalho. Eu trabalhava com ela, diga-se de passagem, né? Eu fui camelô, pra quem não sabe. E a gente vendia roupa na feira. E quando ela ficou doente, obviamente eu não pude mais ir pra feira. Eu tive que ficar em casa cuidando dela enquanto minha mãe trabalhava. Minha mãe trabalhava como balconista em loja. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Foi complicado. Muito complicado. E o que me ajudou muito naquele período, galera, foi ter um dinheirinho que eu tinha guardado. E eu entendi que Deus prepara as coisas, né? Um tempo antes, quando eu trabalhava na feira, eu entendi que sempre era necessário que eu guardasse alguma coisa daquilo, né? Isso eu aprendi na primeira vez que eu trabalhei, e não foi lá, mas na primeira vez que eu trabalhei eu adquiri essa consciência. E eu tinha uma grana que era mais ou menos razoável, isso me ajudou a me manter durante o período que minha avó estava doente. Mas onde é que eu tô querendo chegar? Galera, o dinheiro ele vai te ajudar nesse processo, com certeza, né? Então, se você está falando aqui hoje sobre educação financeira, se você está tentando entender um pouquinho mais disso, tá? Economizar é o seu primeiro ponto. E segundo, às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, é fato, mas a gente também não pode desanimar. Então, você tem que buscar novas estratégias. Enfim, minha avó acabou falecendo e depois disso, galera, eu entrei
vivência, não sei se era um período, né, melhor dizendo, um período emocional muito tenso e difícil. E isso me levou também a um período financeiro muito tenso e difícil. Então, imagina que você ter uma renda com uma pessoa, né, que, enfim, trabalhava com você e de repente você não ter mais aquilo. Era isso que estava acontecendo. E aí você vai perguntar, mas como você saiu disso, né? Galera, processo. Eu tive que mudar como pessoa. Eu estava tentando compensar o vazio que foi causado naquele momento por tantas outras coisas também que aconteceram, né, como o roubo do carro. Enfim, eu fui assaltado, né? Por isso que eu comprei um carro novo, que tinha sido assaltado mais ou menos nesse período. E me levaram o carro na porta de casa. E eu não tinha dinheiro. Como é que eu ia comprar outro? Entendeu? Então ficou muito complicado. Insustentável, né? Eu acho que muitos de vocês viram isso. E eu entendi que eu precisava planejar para o futuro e tentar respirar e vambora, vamos agir. Então eu entendi qual era a minha situação, né? Onde eu queria chegar, eu queria sair daquilo ali. Eu enxerguei uma saída, eu falei, olha, o que eu sei fazer é dar aula de física. Então, caí dentro e tentei me aperfeiçoar como pessoa, tentei aprender mais do que esses livros falam, né? E esse conhecimento me ajudou muito, né, a conseguir alcançar lugares melhores, né, que de alguma maneira me deram uma certa estabilidade. E agir, eu tive que fazer. Então é isso, galera, é esse processo. Eu quero levantar também o primeiro ponto que durante esse período eu aprendi. A gente tem uma diferença muito clássica entre valor e preço. Por exemplo, tem uma caneta vermelha aqui. Quanto você acha que custa essa caneta? Diz aí. Então, essa caneta, se não me engano, acho que custou um e pouco, não sei, talvez, não lembro. Vou botar 1,50 nela. Isso aqui é preço. Agora, se eu de repente ensinei algo importante com essa caneta, ela se torna inestimável. E ela passa a ter um certo valor. Sentimental, mas tem. Então, nem se você me oferecer a R$ 100 eu me desfaria dela. Entendeu? Onde eu tô querendo chegar? Então é preço e valor. Às vezes a gente atribui valor às coisas erradas. Por quê? Você está valorizando o que não está sendo bom para você. E você está tentando dar preço para as outras coisas que são importantes. É verdade. Então, por exemplo, nesse período que eu estava sofrendo, eu saía quase todo final de semana, galera, para comer hambúrguer e tomar sorvete. Conheci muitas hamburguerias nesse processo. E assim, não que seja ruim a gente sair de vez em quando, é bom ouvir uma música ao vivo, sentar em algum lugar fresquinho, bater papo com os amigos, é bom, muito bom. Mas quando você faz churrasco todo final de semana, quando você sai todo final de semana, quando você, né, pra galera que bebe aí, você bebe todo final de semana, você tá jogando sua vida fora. Você tá jogando o seu dinheiro fora. Por quê? Porque aquilo não está sendo bom pra você. Galera, fazer as coisas de vez em quando não tem problema nenhum. É bom, é saudável. Comer um sorvete é legal? Sim, bacana. Mas eu não vou comer um sorvete todo final de semana. Porque, ó, por exemplo, eu fiz um cálculo disso aqui só pra você ter uma ideia. Um sorvete hoje custa mais ou menos uns R$ 20. Um sorvete daqueles grandões de taça bonitão. Vamos botar logo melhor, né? R$ 20 ali mais ou menos em média. Pensa comigo aqui. Se eu vou tomar 4 vezes, ou seja, nos 4 finais de semana, eu vou gastar R$ 80, certo? Beleza. Preste atenção. Olha, isso que você já está fazendo essa conta. Se você multiplica isso por 12, você vai fazer isso o ano inteiro, você vai ficar o ano inteiro nesse ciclo, né? E vai ficar gordo nesse processo também, né? Fato. Você vai gastar R$ 960 por ano. Uau! Né? R$ 960 de sorvete. A minha pergunta para você é essa. Você teria coragem de dar de uma vez só R$ 960 no sorvete? Sorvetinho caro, né? Não, mas você faz isso aos poucos. Então, o que eu estou tentando te mostrar é que você faz coisas aos poucos que vão te minando e vão te deixando mais pobre. Pobre, pobre, pobre. Por exemplo, você pensa assim, R$ 30 de Netflix. Beleza. R$ 70 de uma conta de celular. Poxa, mereço, né? Quero ter uma conta. Sim.
Bota mais outra coisa, R$ 150 uma prestação, poxa, R$ 150 se apertar um pouquinho mais dá, tranquilo. Galera, se você começar a somar tudo isso, no final das contas, você vai ter uma prestação enorme no final do mês. E a minha pergunta é o quanto você ganha para estar sustentando esse padrão de vida que você tem. Então a soma dessas pequenas coisinhas, né, ao longo do caminho, elas vão trazendo para você um grande gasto a longo prazo. E isso é péssimo, porque você só vai ficando mais pobre. Você poderia pegar esses R$ 960, por exemplo, da ideia do sorvete, e pega esses R$ 960 e vai ser feliz no final do ano, cara. No final do ano você vai ter R$ 960. R$ 960 a mais do que o seu salário. Olha que legal, praticamente o salário mínimo, né? Um pouquinho a menos aí, mas praticamente um salário mínimo. Isso porque eu estava gastando R$ 20 por semana. E quantas vezes você gasta R$ 20 por semana? Então é uma ideia que a gente tem que ter de saber qual é a tua situação, como é que eu vou agir, o que eu vou fazer de diferente agora, quando eu entendi isso. Eu tenho que cortar esses gastos. Quando eu cortei esses gastos, galera, eu era o cara que tinha, sei lá, tipo, R$ 500 na conta, falar aqui, né, no final do ano. E era o que sobrava. E aí, no início do ano, começava tudo de novo. Às vezes subia, às vezes descia, né? O caixa flutuava, mas no final sobrava aquilo. Galera, hoje, pelo menos 10 vezes mais do que isso. No mínimo. Entendeu? Tem mais, mas não vou ficar abrindo, mas... É só pra você entender que dá. Se você cortar os pequenos gastos, se você for fiel em cada R$ 1 que você tenha, você vai conseguir ser fiel nos R$ 1.000 que você ganhe depois aí no futuro. Entende? Então a gente tem que começar a valorizar cada real. Dar preço e dar valor às coisas. Entende? Hoje eu entendi o seguinte, galera. Aí são dicas práticas, né? Para que serve o dinheiro? Que é o meu segundo ponto. Galera, dinheiro serve para você realizar propósito. Ponto. Dinheiro serve para você realizar propósito. Como assim? Vamos lá. Eu quero fazer uma viagem. Você lembra dos R$ 960 que eu economizei? Só com sorvete? Então, se eu multiplicar isso por 2, eu tenho 1920. Em 1920 eu estou comprando um pacote. 2 anos. Eu posso passar os próximos 2 anos sem viajar. Ou eu posso guardar esse dinheiro e viajar daqui a 2 anos. E aí, o que você escolhe? Entendeu? Questão de escolha, consciência, inteligência financeira. Qual é o meu alvo? Eu tenho que materializar as coisas. Você quer um carro? Muita gente, né, que me segue aqui, galera, com certeza, né, principalmente os meninos, sempre tem aquele desejo, né, quer um veículo, enfim, as meninas também, né, mas quer um veículo, quer o primeiro carro. Começa a pensar, o que eu preciso para ter? Quanto é? Entende? E aí eu começo a juntar, eu começo a materializar isso na minha mente e as coisas começam a acontecer. Então o dinheiro serve para cumprir propósito, não só para você guardar. Não adiantaria nada eu ficar com os 1900, sei lá, e R$ 20 guardados no banco, sem fazer nada com eles e só olhando para eles, né? Isso aí é papel inútil. Entende? Galera, dinheiro facilita o processo. Dinheiro com propósito e dá conforto. Então, se você gosta de ter conforto, se você gosta de ter uma casa bonitinha, começa a pensar nisso, né? A galera, geralmente quando eu posto foto da minha estante, né, ou daqui desse espaço que eu tô aqui agora, que é um espaço de trabalho, a galera fala, pô, legal, espaço massa, mas não vê que foram os últimos praticamente 10 anos da minha vida que foram investidos aqui, para que eu pudesse ter esse espaço hoje. Entende? Então eu precisei entender que eu precisava, né, de um espaço. Eu queria um espaço que fosse bom para mim trabalhar, que fosse limpo, organizado, que fosse bacana, porque eu ia passar muito tempo aqui. E esse espaço hoje é materializado. A cobertura de gesso, enfim, que eu coloquei, o armário aqui que a gente reformou, enfim, as coisas que vocês estão conseguindo ver aqui em volta, tudo isso foi fruto de muita
muita materialização e aos poucos, né, muito trabalho, né, para conseguir juntar de pouquinho em pouquinho para conseguir ter isso aqui hoje. Então é isso. Terceiro ponto, galera, isso aí eu aprendi no Crown Finanças, né? Até falei no vídeo passado que eu ia comentar um pouquinho sobre ele. É um curso de finanças que mostra pra gente basicamente o seguinte, resumindo em uma palavra: o dinheiro não é seu. O dinheiro não é seu. Tudo isso que eu falei aqui agora se resume a um ponto: o dinheiro não é seu. Porque quem deu o seu trabalho foi Deus. Quem permitiu que você trabalhasse, que você tivesse saúde, foi Ele, né? A gente devolve a nossa parte, né? Que é o dízimo, óbvio. Mas a gente faz as nossas ofertas, mas o que eu faço com os outros 90% não é abraçar eles e falar, não, Deus, agora é meu e eu faço o que eu quero com eles. Não, galera, esse dinheiro ele pode servir para abençoar vidas ou destruir vidas, tá? Eu tenho algumas experiências com isso, depois se vocês quiserem eu conto, mas você pode abençoar vidas ou destruir vidas com esse dinheiro. Então a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente faz com ele. E aí a gente precisa entender que a gente é mordomo desse dinheiro. Mordomo de Deus, na verdade, né? A gente cuida desse dinheiro, a gente não trabalha para o dinheiro, né? Mas a gente usa ele como escravo para poder realizar os nossos propósitos, né? Ele tá ali para realizar propósito e pronto, acabou. Essa é a função dele, tá? E é isso, galera. Tem algumas dicas para vocês, tá? Sempre ter um padrão de vida um pouco menor do que a sua renda financeira. Hoje, fazendo um cálculo rápido aqui, eu teria mais ou menos um quarto. Um quarto da minha renda eu gasto com contas. Entendeu? Então os outros 3 quartos me sobram para fazer outras coisas. Essas outras coisas envolvem economizar. Então eu tiro para minha diversão, tiro para alguma coisa que eu queira fazer, me alimentar, comer, enfim, para algum lugar diferente. E o restante, galera, economizar. Isso tem me ajudado muito, isso pode mudar a sua vida. E se você acha que isso não é possível, lembra da conta dos 20 reais. E se você não tem 20 reais por semana, começa com 20 por mês. Mas no final do ano você vai ter algum tipo de resultado, ok? Sempre vivendo um patamar a menos do que você ganha. Isso é importante. Não gastar mais do que eu ganho, né? E entender, de repente, coisas que te dão prazer sem você gastar muito. Isso é uma dica interessante. Eu aprendi isso com o Thiago Brunet num livro chamado Dinheiro Emocional. E eu me identifiquei com ele porque ele gosta muito de cinema. E ele tem na casa dele lá, né, conta no livro, que ele tem um espaço, né, uma sala, uau, toda preparada para cinema. E nos últimos 2, 3 anos eu fiquei pensando nisso, né? Foi 3 anos mais ou menos o tempo que eu li o livro e aquele livro me transformou. Eu pensei, poxa, bacana, eu quero isso. Porque eu gosto também de cinema, eu me identifiquei com ele. E galera, hoje, graças a Deus, eu tenho uma sala que é bem legal e eu consigo assistir vídeos lá, né? E assim, você vai falar, pô, mas Celinho, mas você vai ficar a vida inteira assistindo vídeo sempre em casa? Galera, não é sempre em casa, mas nesse período de pandemia até que está sendo bem útil, né? Mas ter esse recurso, com certeza vai me ajudar a passar um final de semana mais em casa, a economizar mais um dinheiro, a ter um momento com a minha família, prazeroso, ver um filme, conversar, entendeu? Então, são coisas que a gente vai encontrando ao longo do caminho que elas são mais baratas, mais prazerosas. De novo, preço e valor, galera, tá? Preço e valor. 2. Não gaste nada quando você estiver nervoso, estressado ou depressivo. Esses dias eu não estava bem, né? Sei lá, às vezes eu me sinto mal alguns dias, né? Nem todo dia você tá bem e nenhum problema com isso. E me deu uma vontade louca de comer um BK. Eu falei, meu Deus, que vontade de comer um BK, né? E eu fiquei naquela e era mais ou menos acho que final de mês e eu já tinha economizado o meu e tinha até dinheiro para comer o BK, óbvio, tinha, mas eu falei, cara, por que eu quero comer? Não é só ir lá e comprar. Comprar não era o problema, ia gastar? Sim. Ia me fazer falta? Não. Mas eu entendi o seguinte, por que eu quero? Aí entendi que aquilo na verdade era o reflexo de um vazio emocional que eu estava sentindo no momento. E que na verdade não era o BK que eu queria outra coisa.
E aí eu fui buscar a orientação de Deus, enfim, aquele período passou e entendi que eu não queria o BK, a vontade passou. Então as nossas vontades, galera, elas dão e passam, elas vão passar. Mas se você ceder a cada vontade que você tem, você vai acabar pobre mesmo. Imagina, se cada vez que você tivesse vontade de ter alguma coisa, você fosse lá e comprasse no rompante. O quanto você teria hoje? Ou provavelmente você está nessa situação, né? Então começa a refletir sobre isso, tá? Não é tudo que eu quero que eu posso, tá? Porque eu tenho outras prioridades. Investir em conhecimento, galera. Cada livro que eu estudo, vocês estão vendo um monte atrás de mim, né? Me dá um tipo de conhecimento diferente. Um conhecimento que vai me ajudar a dar uma aula particular, que vai me ajudar a ganhar dinheiro. Ou que vai me ajudar a chegar numa escola que vou dar aula e vou ganhar dinheiro. Ou então que eu vou trabalhar num curso preparatório que vai me dar dinheiro. Ou dentro do seu ramo de profissão. Qual é o tipo de conhecimento que vai te dar um pouco mais de retorno? Então é isso que a gente precisa entender, né? Conhecimento, ele nunca é demais. Conhecimento é super necessário. E por último, galera, saber multiplicar, investir. Né? Não adianta só saber guardar, você tem que saber investir. Esse ponto aqui eu ainda estou tendo um pouco de dificuldade, confesso. Mas eu já começo a ver, né? Tenho acompanhado Natália, Primo Rico, Favelado Investidor, que é muito bom também. E todos eles vêm falando sobre como investir. E eu tenho pensado, bom, eu preciso começar a investir. Porque a inflação ela vai aumentando, 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 e o seu dinheiro ele vai desvalorizando. Os R$1.000 que você, por exemplo, teria hoje, ou R$100 que você tem hoje, os R$10 que você tem hoje, eles não valem mais R$10 amanhã. Entende? Inflação. Então, se você não se moderniza, se você não faz o seu dinheiro trabalhar para você, você vai acabar sempre refém das economias que você tem. E aí, de novo, a gente volta ao ponto inicial. Eu consigo ser alguém com um certo fôlego financeiro, mas eu não consigo aproveitar esse mar todo, né, de possibilidades, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui, tá? Eu respondo a vocês mais tarde. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até!